Imagine que um quarto de todo o território de uma das maiores nações da Terra se transformou em pó. Para impedir este apocalipse, a China está a construir uma muralha viva, com o dobro do tamanho da Califórnia. Mas existe aqui um paradoxo brutal. Enquanto uma mão planta bilhões de árvores para deter a areia, a outra destrói o maior lago do país para extraí-la. Bem-vindos à maior guerra ecológica e industrial da história. Para compreender a verdadeira dimensão deste combate, precisamos primeiro olhar para o abismo. O nosso planeta já viu cerca de 40% de toda a sua superfície terrestre transformar-se em deserto. É uma crise silenciosa que devora o mundo. E desde a década de 1980, a China tornou-se o epicentro absoluto deste desastre. Enquanto o sul do país permanece verde e úmido, o norte enfrenta uma seca tão violenta que o próprio ar parece sufocar quem respira. A pouca água que resta nestas regiões áridas é impiedosamente sugada por complexos industriais massivos, fazendas gigantescas e cidades em explosão demográfica. A humanidade perfura poços cada vez mais profundos e ergue represas colossais, mas a natureza responde com um silêncio aterrador. Os rios começaram a desaparecer do mapa. O Rio Amarelo, que durante milênios foi o orgulho e a artéria vital da civilização chinesa, chegou ao ponto crítico de secar completamente por 6 meses inteiros em um único ano. Ao mesmo tempo, as florestas evaporaram. Em 1949, a cobertura florestal da nação tinha caído para uns aterrorizantes 8%. O sobrepastoreio e o corte descontrolado de madeira deixaram a terra nua, erodida e sem nutrientes, incapaz de sustentar qualquer forma de vida. As consequências foram imediatas e devastadoras. O deserto de Gobi, como uma besta faminta, começou a expandir-se, engolindo cerca de 3.800 milhas quadradas de terra fértil a cada ano. Esta máquina natural de caos cresceu até atingir o tamanho do estado do Alasca, tornando-se um dos 6 maiores desertos da Terra. As tempestades de areia geradas aqui são tão titânicas que viajam milhares de quilômetros, escurecendo os céus de Pequim e chegando a sufocar cidades no Japão e na Coreia do Sul. Diante da aniquilação total da terra arável, a resposta da engenharia não foi recuar. Foi lançar o maior projeto de bioengenharia que a humanidade já ousou tentar. Em 1978, nasceu a Grande Muralha Verde. O objetivo era simples, mas tecnicamente insano: transformar a terra morta em um escudo vivo. O apelido Grande Muralha de Árvores não é um exagero. É uma descrição literal de uma barreira destinada a travar o vento e a areia. Mas como se planta uma floresta no inferno? As temperaturas nestas regiões são extremas, oscilando de 40 graus negativos num inverno capaz de congelar aço, a mais de 37 graus positivos num verão escaldante. Ventos uivantes podem enterrar mudas jovens sob dunas de areia em uma única noite. Engenheiros e botânicos tiveram de reinventar a própria agricultura. Eles desenvolveram sacos de irrigação por gotejamento enterrados profundamente no solo para manter a umidade vital por meses a fio. Criaram covas de plantio em forma de funil, desenhadas geometricamente para capturar o orvalho da manhã. Eles selecionaram espécies de superárvores resistentes à seca, como o salgueiro vermelho e o choupo do deserto. Estas não são plantas comuns, são sobreviventes biológicos com raízes que penetram de 60 a 90 pés no solo, buscando lençóis freáticos profundos que nenhuma outra planta alcançaria. Após mais de 4 décadas de uma luta brutal contra os elementos, o impossível aconteceu. Em 2009, as florestas artificiais já cobriam uma área de 193 mil milhas quadradas. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Um relatório de 2020 confirmou que este cinturão verde absorveu quantidades massivas de dióxido de carbono e resfriou a região. O avanço do deserto não só parou, como reverteu. Em 2022, o deserto encolheu mais de 770 milhas quadradas. Por trás destes números frios, existe o suor quente de milhões de pessoas. Heróis anônimos como a senhora Yin Yusen, que passou 40 anos plantando mais de 74 mil acres de árvores, protegendo cada muda contra a fúria do vento. O que antes era uma máquina de tempestades, tornou-se um símbolo de renascimento. Mas domar a areia com árvores foi apenas o primeiro ato.
O desafio seguinte foi atravessar o coração do Mar da Morte, o deserto de Taklamakan. Aqui, 85% da superfície é composta por dunas móveis que engolem tudo o que permanece estático. No entanto, para aceder às vastas reservas de petróleo e gás de Xinjiang, a China precisava de uma artéria vital. Em 1993, começou a construção da rodovia do deserto de Tarim. Manter uma estrada aberta num lugar onde o vento move dunas inteiras em horas exigiu uma logística de guerra. A solução foi criar um corredor blindado, fileiras de árvores bloqueadoras de areia ao longo de toda a rota, sustentadas por sistemas de irrigação em larga escala. A cada 2,5 milhas existem estações de manutenção operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma batalha constante contra a natureza. O mais impressionante é a sustentabilidade desta cicatriz de asfalto. Esta é a primeira rodovia carbono zero do país. 109 poços de irrigação e 86 centrais de energia solar alimentam o sistema, economizando cerca de 1.000 toneladas de diesel anualmente. E a ambição não parou no asfalto. Eles construíram a ferrovia Rotan-Ruoqiang, uma maravilha de aço de 439 milhas, onde 90% do trajeto cruza áreas sem estradas. Com 180 pontes e mais de 1.000 passagens inferiores, os trens deslizam sobre o deserto, protegidos por 9 centros de controle de areia e redes especiais que estabilizam as dunas. Milhares de trabalhadores lutam diariamente para limpar os trilhos. Por vezes terminam de manhã apenas para ver o vento cobrir tudo novamente à tarde. Contudo, enquanto a China luta heroicamente contra o excesso de areia no norte, as suas megacidades enfrentam uma crise oposta e bizarra, uma fome voraz por areia. A urbanização desenfreada, que levou mais de 65% da população para as cidades até 2024, exige quase 3 bilhões de toneladas de areia todos os anos. Isso é areia suficiente para encher 1.200.000 piscinas olímpicas. E aqui reside a cruel ironia geológica. A areia do deserto, aquela que eles tentam desesperadamente conter com árvores, é inútil para a construção. Seus grãos polidos pelo vento durante milênios são demasiado redondos e lisos. Eles não travam uns nos outros, falhando em criar o concreto forte necessário para arranha-céus. A única solução viável é minerar a areia áspera do leito dos rios e lagos. O epicentro desta extração predatória é o Lago Poyang, o maior lago de água doce da China. Todos os dias, centenas de barcos de dragagem, verdadeiros monstros mecânicos capazes de sugar 11.000 toneladas de areia por dia cada um, revolvem o leito do lago. O impacto é catastrófico. Em menos de 2 décadas, o nível da água caiu mais de 25%. O ecossistema aquático entrou em colapso. A população de aves migratórias caiu 90% e os estoques de peixes foram reduzidos quase pela metade. Pior ainda, o Lago Poyang funcionava como uma válvula de escape natural para as cheias do rio Yangtze. Agora, com o fundo escavado, as inundações de verão correm diretamente rio abaixo, ameaçando milhões de lares. É como se drenassem o Lago Michigan e Chicago perdesse o seu escudo. Apesar deste custo ambiental oculto e aterrorizante, a engenharia chinesa encontrou uma maneira de transformar a desolação absoluta em potência pura. Os desertos, muitas vezes vistos como terras mortas, possuem um recurso infinito, a radiação solar. Na orla do Gobi, ergue-se uma estrutura que parece saída de um filme de ficção científica. Uma torre de energia solar térmica de 850 pés de altura, equivalente a um prédio de 60 andares. Esta agulha brilhante é cercada por 12.000 espelhos gigantes que seguem o movimento do Sol como girassóis mecânicos. Durante o dia, todos estes espelhos focam a luz num único ponto no topo da torre, gerando um calor tão intenso que derrete sal para criar vapor e girar turbinas massivas. O sistema é engenhoso porque o sal fundido armazena calor, permitindo gerar eletricidade mesmo após o pôr do sol. Esta única usina produz 390 milhões de quilowatts-hora por ano, o suficiente para abastecer quase 100.000 casas americanas. Já no deserto de Kubuki, a visão aérea revela algo ainda mais espetacular e artístico. 196.000 painéis solares, dispostos no formato de um cavalo a galope, cobrindo mais de 15 milhões de pés quadrados.
Esta usina colossal já gerou mais de 2 bilhões e 300 milhões de quilowatts-hora de eletricidade verde. Isso significa poupar a queima de 760 mil toneladas de carvão e evitar emissões equivalentes a remover 400 mil carros a gasolina das estradas num único ano. Onde antes havia apenas o silêncio da morte, agora existe uma máquina de energia limpa visível do espaço. A guerra contra a areia está longe de terminar, mas as armas estão mudando. A meta para 2050 é criar um anel verde contínuo ao redor de todo o norte, expandindo as florestas por 137 mil milhas quadradas. Isso é uma área do tamanho do Novo México e Arizona combinados. Mas o futuro não depende apenas de paz e força bruta. A inteligência artificial está a assumir o comando da natureza. Sistemas avançados de monitoramento florestal agora rastreiam a umidade do solo, a velocidade do vento e a saúde de cada planta em tempo real. A irrigação inteligente, alimentada por aquela mesma energia solar do deserto, entrega a quantidade exata de água automaticamente a cada setor, garantindo que as mudas sobrevivam mesmo nas secas mais longas. Imagine um exército de árvores cuidado por um cérebro digital. Além disso, as fileiras de choupos e salgueiros criaram um novo cinturão econômico. A colheita de plantas do deserto e ervas medicinais transformou a linha de frente ecológica numa fonte de renda vital para milhares de famílias locais. Começamos esta jornada com a imagem de uma tempestade de areia capaz de sufocar civilizações, um inimigo implacável e antigo. Agora vemos como a humanidade transformou esse inimigo em recurso, com campos de espelhos que derretem sal, estradas de carbono zero que cortam dunas e florestas geridas por inteligência artificial. O paradoxo chinês ensina-nos uma lição brutal e magnífica. A linha entre a catástrofe ecológica e o triunfo da engenharia é tão fina quanto a camada de solo fértil que tentamos salvar. A capacidade de reescrever a geografia de um continente está nas nossas mãos. A única questão que resta é: conseguiremos manter o equilíbrio antes que a areia do tempo se esgote? Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar 1 afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu. Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora. O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20 mil pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência.
trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional: barreiras flutuantes de contenção, navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível. O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou. De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galão de óleo. Em outro teste real, 25 mil libras de cabelo conseguiram sugar 170 mil galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou. Um navio virou na costa de Bataan com 370 mil galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo. A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo, era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo.
é a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares, como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge. É uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida, mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares, mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes. Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9 milhões e meio de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water. Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível. Ondas gigantes, frio congelante, vento uivante. Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar.
No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta. A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela. 1,9 bilhões de galões de água do mar. Este é o volume colossal, equivalente a mais de 10 mil piscinas olímpicas, que a humanidade decidiu, pela primeira vez na história, despejar diretamente na garganta de um vulcão ativo. Soa como a receita perfeita para um desastre, mas em 1973, quando um rio de lava ameaçou apagar a economia de uma nação inteira, os engenheiros declararam uma guerra total contra a geologia. Esta é a história da maior batalha industrial, já travada entre o oceano e o fogo. Quem venceu? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para compreender a verdadeira dimensão desta aposta suicida, precisamos primeiro sentir o terreno onde ela aconteceu. Estamos na Islândia, uma terra onde a beleza do gelo esconde uma violência geológica brutal, logo abaixo da superfície. Imagine um território que abriga até 130 vulcões, onde 30 deles ainda estão respirando, esperando o momento certo para despertar. Se o resto do mundo teme furacões ou terremotos, o pesadelo do islandês é o gigante de fogo que dorme no quintal de casa. O nosso foco é Heimaey, uma pequena ilha a cerca de 7 quilômetros da costa sul. Com apenas 13 quilômetros quadrados, ela parecia um refúgio seguro. Ao lado da cidade, erguia-se o vulcão Eldfell. Durante 6.000 anos, ele permaneceu em silêncio absoluto. As gerações nasceram e morreram acreditando que a montanha estava morta. Mas no mundo da geologia, o silêncio é apenas uma pausa. A noite fatídica chegou em 21 de janeiro de 1973. Pequenos tremores começaram a sacudir as janelas, mas os moradores, endurecidos pela vida no Ártico, não entraram em pânico. Então, a 1h55 da manhã de 23 de janeiro, a realidade se partiu ao meio. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu noturno. O solo não apenas tremeu, ele se abriu como um zíper. Uma fissura de 1,5 km apareceu a apenas 200 metros das casas onde famílias dormiam. Não houve aviso. Chamas dispararam ferozmente para o alto, criando 40 fontes de lava simultâneas que iluminaram a noite com um brilho infernal. Em apenas 48 horas, um cone de cinzas de mais de 100 metros de altura se formou do nada. A lava fluía a uma velocidade aterrorizante de 100 metros cúbicos por segundo. Era uma inundação de fogo líquido. O destino, no entanto, jogou um dado a favor da humanidade. Ventos do oeste sopraram os gases tóxicos para longe da cidade, e uma tempestade no dia anterior manteve toda a frota de pesca no porto. Em menos de 6 horas, 5.000 residentes foram evacuados naqueles barcos, deixando para trás suas vidas e suas casas. Apenas algumas centenas de voluntários ficaram. A cidade estava vazia, mas a guerra contra a Terra estava apenas começando. Com a evacuação concluída, a ilha de Heimaey ficou à mercê da física destrutiva. As primeiras casas próximas à fissura não tiveram chance, foram esmagadas e incineradas pela lava e cinzas quentes em questão de minutos. A cinza caía do céu como uma neve negra e pesada, acumulando-se até 5 metros de altura em alguns pontos, sepultando telhados e ruas inteiras. Mais de 400 casas foram obliteradas, mas o vulcão tinha armas mais terríveis do que apenas o fluxo lento. Ele lançava bombas de lava,
Rochas incandescentes pesando toneladas eram disparadas para o céu e caíam sobre a cidade como artilharia de guerra, incendiando tudo o que tocavam. O fluxo principal de lava era um monstro de 40 metros de profundidade média, atingindo 100 metros em alguns pontos. Essa parede de rocha derretida avançava com uma força imparável, esmagando tanques de armazenamento de concreto e derrubando a usina de energia da ilha, cortando a luz e a água. Heimaey estava paralisada. Os 250 voluntários que ficaram para trás, pescadores, bombeiros, operários, tentavam limpar os telhados e salvar móveis, mas logo perceberam que varrer cinzas era inútil se a ilha deixasse de existir economicamente. O alvo da lava não era apenas as casas, era o porto. O porto de Heimaey não é apenas um cais, é o motor econômico que gera 3% de todo o produto interno bruto da Islândia. É o lar da frota pesqueira nacional. Se a lava bloqueasse a entrada do porto, a indústria pesqueira colapsaria e a ilha se tornaria uma rocha morta, sem motivo para ninguém retornar. O desespero exige medidas extremas. Foi nesse momento que oficiais e cientistas propuseram um plano que soava como delírio: usar o oceano para apagar o vulcão. A ideia era bombear água do mar diretamente na lava para resfriá-la e criar uma barreira. Tentativas anteriores no Havaí e na Itália falharam ou foram inconclusivas, mas a Islândia não tinha escolha. Eles decidiram realizar o maior experimento de engenharia natural da história. A ciência por trás dessa loucura era baseada em termodinâmica pura e brutal. O objetivo não era apagar o vulcão, mas roubar sua energia. Quando um jato massivo de água do mar atinge a lava a mais de 1000 graus Celsius, ocorre uma transferência de calor violenta. A água ferve instantaneamente, expandindo-se e transformando-se em vapor. Esse processo suga uma quantidade colossal de calor da rocha fundida. Ao perder calor, a lava muda de estado, de líquido viscoso para sólido e móvel. A crosta externa endurece rapidamente, criando rocha sólida. O segredo genial era que, enquanto a superfície endurecia, o interior ainda tentava fluir. Isso fazia com que a lava encontrasse resistência nela mesma, criando barragens internas. A própria lava resfriada tornava-se o muro que impedia o avanço do restante do fluxo. Havia também um efeito visual surreal. Como a água vinha do mar, a evaporação deixava para trás toneladas de sal. Manchas brancas gigantescas começaram a aparecer na superfície negra e fumegante, cobrindo a paisagem infernal como se fosse neve. Estima-se que 220 mil toneladas de sal foram depositadas sobre a rocha quente, mas a execução era um pesadelo. O vapor subia em colunas de centenas de metros, criando uma neblina escaldante que reduzia a visibilidade a zero. Trabalhar ali era caminhar dentro de uma sauna tóxica. As temperaturas perto da frente de lava chegavam a 1200 graus Celsius, calor suficiente para derreter o aço dos equipamentos se não houvesse cuidado. Era homem contra a temperatura e a única arma era a água. A operação começou com o navio dragador Sunday, que chegou como a primeira linha de defesa, pulverizando cascatas de água do mar diretamente do porto sobre o fluxo. O Sunday conseguiu desacelerar o avanço em uma área crítica, mas a massa de lava era titânica demais para um único navio. A lava continuava a avançar, engolindo 1/5 da cidade até o final de março. Era preciso mais potência. Foi então que a cavalaria industrial chegou. Uma frota aérea e naval trouxe 32 bombas de água gigantescas diretamente dos Estados Unidos. Eram máquinas monstruosas projetadas para fins industriais pesados. Cada uma dessas bombas podia mover 1000 litros de água por segundo. Imagine o poder disso. Juntas, elas podiam drenar uma piscina olímpica em questão de minutos. Quando esses monstros mecânicos foram ligados em uníssono, o som era ensurdecedor, competindo com o rugido do próprio vulcão. A estratégia mudou de uma defesa desesperada para um ataque coordenado. Quilômetros de tubulações foram estendidos. O volume de água bombeada atingiu picos de insanidade, criando um rio artificial que fluía contra o Rio de Fogo. A lava começou a encontrar uma resistência que a natureza jamais previu. A frente de avanço começou a diminuir a velocidade.
O exército de água estava funcionando, mas para vencer, eles precisavam levar a batalha para o terreno do inimigo. Se bombear a água da costa era perigoso, o que veio a seguir foi suicida. Para parar o fluxo principal, os engenheiros precisavam colocar as tubulações não na frente da lava, mas em cima dela. Tratores e escavadeiras, operados por homens com nervos de aço, dirigiram diretamente sobre a crosta de lava em movimento. Parece uma cena de filme de ação, mas era realidade. A camada de cinzas vulcânicas na superfície atuava como um isolante térmico, permitindo que as máquinas pesadas não derretessem seus pneus e esteiras, desde que não parassem por muito tempo. Pela primeira vez, a humanidade construía estradas sobre um rio de fogo ativo. Os trabalhadores, muitas vezes operando cegos pelo vapor, arrastavam tubos manualmente em seções íngremes. E aqui está um detalhe fascinante da engenharia improvisada. Eles não usaram apenas tubos de aço, eles usaram tubos de plástico. Como o plástico não derreteu em cima da lava, a resposta é o fluxo. A água gelada do mar corria tão rápido dentro dos tubos que resfriava o plástico de dentro para fora, impedindo que ele colapsasse com o calor externo. Essas artérias artificiais se estendiam por 200 até 600 metros para dentro do inferno vulcânico. Tubos se rompiam constantemente com o movimento da Terra e as equipes tinham que correr para substituí-los. Durante 15 dias ininterruptos, 132 milhões de galões foram despejados nessa ofensiva final. A barreira fria cresceu. A lava bateu no muro criado por ela mesma e parou. Em 10 de julho de 1973, as bombas foram desligadas. O silêncio voltou a Heimaey. O vulcão havia parado. Quando olhamos para os números finais, a escala do que foi feito é difícil de processar. 1,9 bilhões de galões de água do mar foram usados. 10 mil piscinas olímpicas jogadas contra a Terra. O vulcão expeliu cerca de 250 milhões de metros cúbicos de material. Para visualizar isso, a quantidade de lava e cinzas seria suficiente para cobrir toda a ilha de Manhattan com uma camada de fundações de dezenas de metros de altura. E quanto custou essa guerra? A operação inteira custou cerca de $1,5 milhão na época, o que seria algo em torno de $8 milhões em valores ajustados. Pode parecer caro gastar milhões jogando água em pedras, mas a matemática da sobrevivência é clara. Se não tivessem feito isso, a lava teria fechado o porto. A Islândia teria perdido 3% do seu PIB permanentemente. Gastar 8 milhões para salvar uma indústria nacional inteira foi, sem dúvida, o investimento mais lucrativo da história do país. Em comparação, em outras erupções onde nada foi feito, as ilhas foram abandonadas ou destruídas. Em Heimaey, a humanidade lutou contra a extinção econômica e venceu. Hoje, se você visitar Heimaey, não verá uma terra devastada. A cidade não apenas sobreviveu, ela cresceu. A nova lava resfriada aumentou a área da ilha em cerca de 20%. E a ironia suprema, a nova rocha formou um quebra-mar natural, ainda melhor do que o anterior, protegendo o porto das tempestades do Atlântico. Onde antes havia destruição, agora há turismo. Pessoas de todo o mundo viajam para caminhar sobre as rochas negras, manchadas de sal branco, testemunhas silenciosas da batalha. A humanidade aprendeu uma lição valiosa aqui. Não podemos vencer a natureza com força bruta. Nossos muros de concreto são papel para um vulcão. Mas se tivermos a audácia de usar a própria energia da natureza, a água do oceano, contra a fúria da terra, podemos transformar um desastre líquido em um alicerce sólido para o futuro. Em Heimaey, nós não apenas sobrevivemos ao fogo, nós o domamos. Os desertos não têm água. É uma lei absoluta da natureza que conhecemos desde sempre. Mas, neste exato momento, Israel planeja quebrar essa regra fundamental, movendo uma quantidade de terra equivalente a 13 pirâmides de Gizé para bombear um oceano inteiro para o coração das dunas secas. O preço dessa aposta insana? $20 bilhões. A pergunta que ecoa nas salas de guerra e nos bancos é: por que uma nação arriscaria sua economia
Para construir um porto, onde só existe areia escaldante, a resposta está em um medo profundo de asfixia nacional. Para compreender a audácia necessária para inundar um deserto, precisamos primeiro sentir a claustrofobia que Israel enfrenta todos os dias. Imagine um país onde o solo é majoritariamente árido e as fronteiras terrestres são linhas de tensão constante com vizinhos hostis. Israel é, na prática, uma ilha econômica. Sem rotas de caminhões ou trens seguros para o comércio exterior, 98% de tudo o que mantém a nação viva chega pelo mar. Estamos falando do combustível que gera eletricidade, do trigo para o pão e das matérias-primas para a tecnologia. Mas existe um problema terrível nessa equação de sobrevivência. Para que esses navios vitais cheguem aos grandes portos de Israel no Mediterrâneo, eles devem passar por um único ponto de estrangulamento, o Canal de Suez. Olhe para os números e sinta o desequilíbrio. O canal, em seus pontos mais apertados, tem apenas 205 metros de largura. Agora, compare isso com os monstros de aço que navegamos hoje. Navios como o Ever Given têm 400 metros de comprimento e pesam 220 mil toneladas. É como tentar passar um prédio de 100 andares, deitado por um buraco de agulha, dia após dia, sob ventos fortes e correntes traiçoeiras. O mundo inteiro sentiu o preço dessa fragilidade em março de 2021. Bastou uma rajada de vento e um erro de manobra para que o Ever Given ficasse atravessado, bloqueando a artéria do mundo por 6 dias agonizantes. O custo não foi apenas tempo, foi sangue econômico. O bloqueio custou ao comércio global 9 bilhões e 600 milhões de dólares por dia. Para Israel, isso foi um alerta de nível catastrófico. Em apenas 5 dias, o valor perdido no canal igualou metade de todo o produto interno bruto da nação. E a história nos lembra que isso pode piorar. Após a Guerra de 1967, o Egito fechou o canal por 8 anos inteiros. Os navios tiveram que dar a volta em todo o continente africano, adicionando 4.000 milhas à viagem. É a mesma distância de cruzar os Estados Unidos de costa a costa e voltar. Hoje, a situação é ainda mais precária. O Egito detém as chaves desse portão e cobra caro por isso. As taxas de pedágio dispararam para 700 mil dólares por passagem, 10 vezes mais do que custava há 2 décadas. Israel está preso em uma armadilha geopolítica, pagando um resgate diário para respirar economicamente. Foi essa sensação de sufocamento que fez os engenheiros olharem para o mapa e apontarem para o sul, em busca de uma saída desesperada. Eles olharam para Eilat, a única janela de Israel para o Mar Vermelho e para os oceanos do Oriente. Na teoria, essa deveria ser a solução mágica. Na prática, é um pesadelo logístico e geográfico. A costa de Israel nesta região é ridiculamente pequena, com apenas 11 quilômetros de extensão. É uma faixa de terra espremida como uma sanfona. Atrás da cidade, montanhas de granito vermelho se erguem como muralhas intransponíveis. Aos lados, as fronteiras internacionais com a Jordânia e o Egito bloqueiam qualquer chance de expansão lateral. O mar ali também não ajuda. A profundidade da água no porto atual é de apenas 12 metros. Isso era aceitável no século passado, mas os titãs modernos dos mares, os supernávios porta-contêineres, exigem um calado de pelo menos 17 metros para não encalhar. Eles simplesmente não cabem. O resultado é uma ineficiência gritante. Enquanto o porto de Haifa, no norte, movimenta quase 1,5 milhão de contêineres por ano, Eilat luta para processar 50 mil. É uma diferença de 30 vezes. E mesmo se conseguissem descarregar as mercadorias, elas não teriam para onde ir. Não existe uma linha de trem que conecte Eilat ao centro econômico do país. Cada tonelada de carga tem que ser colocada em caminhões para uma viagem lenta e cara de 240 quilômetros através do deserto de Negev. Isso triplica o custo do transporte. A cidade de Eilat também apresenta um conflito de interesses insuperável. Ela é a joia do turismo israelense, um oásis de hotéis de luxo e praias cristalinas que atrai 3 milhões de visitantes anualmente. Transformar esse paraíso em uma zona industrial de fumaça e guindastes seria um suicídio econômico de outra natureza.
Se você não pode empurrar as montanhas e não pode destruir o turismo, a única opção que resta desafia a sanidade. Você deve trazer o oceano para dentro da Terra. O projeto Portão do Sul não é apenas uma obra, é uma tentativa de reescrever a geografia. O plano é construir um porto massivo, não na costa, mas a 7 quilômetros terra adentro, no meio do deserto, ao lado da fronteira jordaniana. A escala da escavação necessária é difícil de visualizar. Estamos falando de remover 100 milhões de toneladas de areia e rocha sólida. Imagine uma frota de caminhões basculantes gigantes, daqueles usados em mineração, formando uma fila que daria a volta ao mundo, trabalhando 24 horas por dia sob um sol que derrete asfalto. O objetivo é criar uma bacia artificial com quase 8 quilômetros de comprimento e 300 metros de largura. Mas cavar o buraco é a parte fácil. O desafio real é a água. Eles planejam construir um sistema de tubulação subterrânea colossal, com 8 quilômetros de extensão, para sugar a água do Golfo de Aqaba, para mover 80 milhões de pés cúbicos de água, montanha acima, e encher essa banheira gigante. Serão necessárias bombas industriais com potência na casa dos gigawatts. É um consumo de energia que poderia iluminar uma cidade inteira, dedicado apenas a manter o porto cheio. E o deserto é um inimigo implacável. A areia é porosa. Se você apenas jogar água salgada lá, ela vazará para o lençol freático, destruindo as poucas fontes de água doce da região e salgando a terra para sempre. Para evitar essa catástrofe bíblica, cada centímetro quadrado do fundo e das paredes dessa bacia titânica terá que ser revestido com mantas de impermeabilização de alta tecnologia, criando a maior piscina do mundo. Um sistema complexo de válvulas e estações de monitoramento funcionará como um coração artificial, pulsando dia e noite para compensar a evaporação brutal e manter o nível da água estável para os navios. Se os engenheiros conseguirem realizar esse feito, criarão o equivalente moderno das maravilhas antigas. Um porto de águas profundas, onde antes só existiam lagartos e poeira. Mas um porto isolado no deserto é inútil se as mercadorias ficarem presas lá. Para que esse coração artificial bombeie vida para a economia, ele precisa de veias de aço. É aqui que entra a segunda metade do megaprojeto, uma ferrovia de 250 quilômetros rasgando o silêncio do Negev. Do espaço, essa região parece a superfície de Marte, vermelha, vazia e cheia de crateras. Construir uma linha férrea aqui de alta velocidade para cargas pesadas é uma guerra contra a topografia. O plano exige a construção de 60 pontes e túneis para vencer os cânions profundos e as escarpas rochosas. Será um cicatriz de aço e concreto costurando o país de sul a norte. O custo apenas para os trilhos é estimado em 8 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, é um valor comparável a grandes trechos de trens-bala em países desenvolvidos, mas gasto em um lugar onde ninguém vive. A meta é conectar o novo porto desértico a Be'er Sheva e de lá a Tel Aviv e Jerusalém. Se completada, essa linha permitirá que trens de carga cruzem o país em 2 horas e meia. Isso criaria a primeira ponte terrestre comercial viável entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Mercadorias vindas da China ou da Índia poderiam descarregar no deserto, viajar de trem e ser recarregadas em navios para a Europa, economizando 10 dias de viagem e evitando completamente o Canal de Suez. É a promessa de transformar Israel nos novos pulmões do comércio regional, permitindo que o mundo respire, mesmo se a artéria do Egito for bloqueada novamente. Mas a ambição tem um preço, e a fatura final desse projeto é de fazer qualquer economista suar frio. O custo total estimado flutua entre 15 e 20 bilhões de dólares. Isso é 3 vezes o orçamento anual de todas as Forças Armadas de Israel. É 700 vezes o custo de construção da famosa Ponte Golden Gate. Estamos falando de uma aposta de proporções imperiais. E o dinheiro é apenas o começo dos riscos. A natureza ali é frágil e antiga. O Golfo de Aqaba abriga recifes de corais únicos, os mais setentrionais do planeta, que sobreviveram por 7.000 anos. O ecossistema é tão delicado que uma única falha nas tubulações de sucção, um vazamento de óleo no novo porto ou a turbidez da água causada pela escavação poderia matar os corais para sempre.
Não haveria segunda chance. Uma herança biológica milenar seria trocada por concreto. Além disso, o clima é um adversário brutal para a engenharia. Com temperaturas que chegam a 43 graus Celsius, o metal sofre. A evaporação é tão rápida que as bombas teriam que trabalhar em dobro apenas para manter o nível da água, consumindo energia e dinheiro sem parar. Estima-se que a manutenção desse sistema custaria US$ 1 bilhão a cada 10 anos, apenas para combater a corrosão pelo sal e o desgaste pelo calor. E não podemos esquecer a geopolítica. Mesmo com um porto no deserto, os navios ainda precisam navegar pelo Estreito de Bab el-Mandeb para entrar no Mar Vermelho, uma área infestada de conflitos e mísseis. Israel pode construir um desvio para o Suez, mas não pode construir um escudo contra a guerra no mar aberto. Então, onde está essa maravilha da engenharia hoje, no ano de 2025? Se você for até o local proposto, entre Eilat e a fronteira, não verá guindastes tocando o céu. Não ouvirá o rugido de motores a diesel, nem o choque de metal contra a rocha. Você ouvirá apenas o vento assobiando nas dunas vazias. O projeto está em hibernação profunda. Apesar de todo o barulho na mídia e dos planos grandiosos, nenhuma pedra foi movida. O governo israelense está paralisado pelo custo astronômico e pela falta de investidores privados, que olham para os números e veem um abismo financeiro. Há uma ironia cruel e silenciosa pairando sobre as areias. Para construir esse porto da independência, Israel precisaria importar cimento, aço e mão de obra. E a rota mais barata para trazer esses materiais? Através do Egito e da Jordânia, os mesmos vizinhos dos quais eles tentam desesperadamente se libertar. A logística da construção depende da própria cadeia que ela visa quebrar. Enquanto isso, em Eilat, a população local luta contra a ideia, temendo que a indústria mate seu paraíso turístico. E no Cairo, as autoridades egípcias observam com atenção, sabendo que cada container que passa por terra em Israel é dinheiro que sai de seus bolsos. Nós terminamos onde começamos, olhando para o mapa. De um lado temos o Canal de Suez, uma obra faraônica de água real que gera bilhões. Do outro temos uma linha pontilhada no mapa de Israel, um sonho de US$ 20 bilhões de um canal de areia e trilhos. É uma corrida entre a realidade física e a ambição humana. O Egito teme perder US$ 700 milhões por ano. Israel teme perder sua soberania logística. O mundo observa sabendo que a próxima crise no Suez é apenas uma questão de tempo. Quem vencerá essa guerra comercial no longo prazo? Aquele que controla a água que já existe, ou aquele que tem a audácia insana de tentar construir um oceano onde Deus colocou um deserto? Imagine dirigir por uma estrada suspensa a uma altura quase 2 vezes maior que a da Torre Eiffel. Você está tão alto que seu carro não apenas passa sobre o rio, ele atravessa literalmente as nuvens. Esta é a realidade vertiginosa da Ponte Hwajiang, inaugurada em setembro de 2025, que quebrou o recorde mundial com um tabuleiro flutuando a 625 metros de altura. Mas a loucura não para na altitude. Bem no topo de uma das torres de sustentação, engenheiros construíram um café de vidro pairando sobre o abismo. Bem-vindos à fronteira final da engenharia, onde o impossível se torna concreto. Para entender por que a humanidade decidiu desafiar a gravidade dessa maneira, precisamos olhar para baixo, para o pesadelo geográfico onde tudo começou. Estamos na província de Guizhou, no oeste da China, uma terra que parece ter sido amassada por mãos gigantes. Mais de 92% desta região é coberta por montanhas afiadas e planaltos implacáveis. 8 grandes rios rasgam a paisagem, criando vales tão profundos que durante séculos isolaram milhões de pessoas do resto do mundo. Aqui, o transporte não é apenas difícil, é uma batalha constante contra a natureza. A missão era construir a Via Expressa Liuji-Anlong, uma artéria vital para conectar comunidades esquecidas. Mas no caminho estava o desfiladeiro Hwajiang, cortado pelo rio Beipan. Os engenheiros se depararam com um dilema brutal. Eles tinham 2 opções, e ambas pareciam terríveis. A primeira, construir a estrada em uma rota mais suave, mas isso exigiria colocar a ponte perigosamente perto do pico da montanha, onde os ventos são assassinos. A segunda opção,
Descer a ponte para uma altura menor. Parece mais seguro, certo? Errado. Isso forçaria a estrada a passar por uma série de encostas instáveis e túneis longos, aumentando drasticamente o risco de deslizamentos e acidentes. Foi uma escolha entre o fogo e a frigideira. No final, eles escolheram o desafio supremo: elevar a estrutura para a zona da morte, a 2.050 pés, ou 625 metros de altura. Mas a altura era apenas metade do problema. O desfiladeiro tem a forma de um V gigantesco, criando um vão livre de mais de 1.400 metros entre os penhascos. Nesta escala monstruosa, as regras normais da engenharia param de funcionar. A ponte de viga rígida mais alta do mundo colapsaria sob o próprio peso. A ponte em arco mais longa não alcançaria o outro lado. Até mesmo as maiores pontes estaiadas não teriam força muscular suficiente para cruzar esse vazio. Só restava uma solução: uma ponte pêncil de vão ultralongo, uma fita de aço e concreto pendurada no céu. A teoria é simples: levante 2 torres, jogue 2 cabos e pendure a estrada. Mas na prática, quando se está construindo uma estrutura da altura do edifício mais alto do mundo, em um terreno que rejeita a presença humana, nada é simples. Antes de podermos tocar o céu, precisávamos garantir que a ponte não fosse arrancada da terra. A fundação apresentou o primeiro desafio mortal. O solo aqui não é sólido, é rocha desgastada, cheia de rachaduras invisíveis e águas subterrâneas traiçoeiras. Um erro de cálculo aqui, e a torre poderia deslizar para o abismo. A resposta dos engenheiros foi força bruta, combinada com precisão cirúrgica. Eles cravaram 24 estacas de concreto maciço profundamente no ventre da terra, reforçadas com aço projetado para resistir a terremotos. Eles não apenas construíram sobre a rocha, eles costuraram a torre na montanha, mas uma ponte pêncil vive e morre por suas âncoras. Pense nelas como os músculos que seguram a corda em um cabo de guerra titânico. Essas âncoras precisam suportar a tensão de milhares de toneladas, puxando constantemente para o centro do vale. No lado de Zhenfeng, a solução foi massa pura. Eles construíram uma âncora de gravidade. Um bloco de concreto colossal com um volume de 164 mil metros cúbicos. Para você ter uma ideia do tamanho, isso é concreto suficiente para encher dezenas de piscinas olímpicas. Tudo compactado em um único cubo inamovível na encosta da montanha. No entanto, do outro lado, em Guanling, a natureza jogou uma curva. Havia uma montanha íngreme atrás da torre, mas quase nenhum terreno plano para construir um bloco de concreto gigante. O espaço era inexistente. Se eles não podiam construir sobre a montanha, eles construiriam dentro dela. Os engenheiros optaram por uma âncora de túnel. Eles escavaram profundamente na rocha viva e fixaram os cabos diretamente no esqueleto da montanha. Em vez de lutar contra a geologia, eles a usaram como aliada, transferindo a tensão insana dos cabos para a própria massa do planeta. Foi uma solução genial que economizou espaço e aumentou a estabilidade de todo o sistema. Com as fundações travadas, começou a ascensão dos titãs. As 2 torres principais começaram a subir, degrau por degrau, em direção às nuvens. Uma torre atingiu 262 metros e a outra 205 metros. Lembre-se, essas não são torres de escritório protegidas na cidade. Elas estão empoleiradas na beira de um precipício, expostas a ventos que uivam pelo corredor do desfiladeiro. Elas são os pilares que seguram o mundo. Essas torres foram projetadas para serem a espinha dorsal de todo o sistema, sustentando 2 cabos principais que pesam mais de 9.000 toneladas cada. A estabilidade aqui não é negociável. A estrutura é reforçada com aço de alta resistência, capaz de suportar não apenas o peso dos caminhões, mas vibrações violentas e atividade sísmica por décadas. Imagine segurar uma fita de aço no ar, enquanto um terremoto tenta sacudir suas mãos. É isso que essas torres fazem, imóveis, dia após dia. Agora, o vazio entre as torres precisava ser conquistado. O primeiro passo foi instalar a Catwalk, uma passarela temporária, balançando centenas de metros acima do rio, onde os trabalhadores arriscariam tudo para tecer os cabos.
Mas havia um problema óbvio: como passar a primeira linha através de um abismo de 1.400 metros. Você não pode usar um helicóptero com segurança nesses ventos, e um barco lá embaixo é inútil. A solução veio da tecnologia moderna: drones de alta potência. Eles voaram através do desfiladeiro, carregando a linha piloto, guiando o fio com uma precisão que mãos humanas jamais conseguiriam. Com a linha piloto no lugar, a passarela tomou forma. O palco estava pronto para a fase mais crítica: a construção dos cabos principais. Estes não são cabos comuns. Eles são a linha da vida da ponte. Cada cabo principal é composto por dezenas de milhares de fios de aço torcidos juntos. É uma operação de precisão maníaca. Na passarela suspensa, trabalhadores instalaram fio por fio. Cada cordão individual é feito de 91 fios de aço de alta resistência, cada um com apenas 5,7 milímetros de diâmetro. Eles puxaram esses fios para frente e para trás, entre as âncoras 217 vezes para cada cabo. E aqui está onde a engenharia encontra a arte. Tudo isso foi feito sob supervisão de GPS para garantir que o erro de posicionamento fosse menor que 2 milímetros. 2 milímetros. Em uma estrutura de 1,5 km, sujeita a ventos de alta altitude, essa margem de erro é praticamente zero. Uma vez que todos os fios estavam no lugar, uma máquina de compactação percorreu o cabo, espremendo-os em um cilindro denso e perfeito, que foi então embrulhado em camadas de proteção para resistir à corrosão e ao tempo. Somente quando essas artérias de aço de 9.000 toneladas estavam prontas, a ponte poderia realmente começar a parecer uma ponte. Chegou o momento da verdade: suspender o tabuleiro, a estrada onde você e eu vamos dirigir. Primeiro desceram os suspensórios verticais, garras de aço presas aos cabos principais. Então começou o levantamento pesado. O tabuleiro da ponte não foi construído no local. Ele foi montado como um quebra-cabeça gigante no ar. 93 segmentos de aço, cada um pesando centenas de toneladas, foram içados um por um a partir do centro do vale. Imagine um guindaste puxando um peso colossal a mais de 600 metros de altura. O vento tenta girar a peça, a gravidade luta contra ela. Os engenheiros tiveram que ajustar constantemente a tensão para garantir que a ponte não se inclinasse ou torcesse. Foi um balé industrial lento e perigoso, mas a inovação não parou no aço. A construção da ponte Huajiang exigiu uma quantidade alucinante de concreto: 439 mil metros cúbicos. Para visualizar isso, imagine 176 piscinas olímpicas cheias de concreto até a borda. Em vez de apenas consumir recursos, os engenheiros usaram a cabeça. Eles pegaram a rocha residual escavada das montanhas, lixo industrial basicamente, e a trituraram em um pó mineral verde de alta performance. Eles usaram esse pó para substituir 20% do cimento em cada metro cúbico. Isso não apenas economizou dinheiro, mas protegeu o meio ambiente, transformando resíduos em força estrutural. É a prova de que monstros de concreto também podem ser inteligentes. A estrutura estava pronta, o aço brilhava ao sol, o concreto estava curado. Mas será que aguentaria? Não havia espaço para dúvidas. Em agosto de 2025, eles realizaram o teste de carga definitivo. Eles não usaram sacos de areia ou computadores. Eles usaram força bruta. 96 caminhões pesados, carregados até o limite, rolaram para a ponte. Estamos falando de um peso total de 3.700 toneladas de aço e carga esmagando o tabuleiro. Enquanto os motores rugiam e os pneus pressionavam o asfalto novo, mais de 400 sensores espalhados pela ponte monitoravam cada suspiro da estrutura. Eles mediam a deformação, a tensão nos cabos, a vibração. Se a ponte cedesse 1 centímetro além do previsto, seria um fracasso, mas ela se manteve firme. O teste confirmou não apenas a segurança absoluta, mas a precisão dos cálculos feitos anos antes. Os desafios enfrentados pela equipe humana foram brutais. O desfiladeiro Huajiang é um túnel de vento natural. As rajadas podem atingir o nível 14 na escala Beaufort, força de furacão. O trabalho tinha que parar sempre que o vento passava do nível 6 para não jogar os trabalhadores no abismo. Eles começavam às 6 da manhã e trabalhavam até a escuridão total, endireitando cabos emaranhados pelo vento com as próprias mãos.
Foi uma guerra de resistência humana contra a fúria dos elementos. E quem venceu? Nós vencemos. Onde antes havia uma barreira intransponível que exigia 3 horas de viagem tortuosa por estradas de montanha perigosas, agora existe uma linha reta. O tempo de viagem caiu para apenas 1h30. A ponte conectou a Via Expressa G56, abrindo rotas comerciais vitais entre a China e o Sudeste Asiático, trazendo empregos e turismo para uma região que antes era esquecida pelo tempo. E assim voltamos ao topo, àquele café nas nuvens a 625 metros de altura. Imagine-se lá, segurando uma xícara de café, olhando para baixo através do piso de vidro, vendo o rio como um fio prateado a mais de meio quilômetro de distância. A ponte Huajiang é mais do que 439 mil metros cúbicos de concreto, ou 9 mil toneladas de cabos de aço. É a prova física de que não existe impossível quando a ambição humana encontra a precisão da engenharia. O que era um abismo mortal é agora uma varanda com vista para o futuro. Da poeira das explosões à suavidade do asfalto, transformamos o caos da natureza em uma linha perfeita de ordem. Isso é o poder da indústria. Em 2011, o Japão recebeu o aviso mais brutal da natureza. O oceano não conhece piedade. Em questão de minutos, uma parede de água negra varreu 20 mil vidas e engoliu cidades inteiras. A resposta da nação foi construir o maior escudo de defesa da história da humanidade. Um projeto de 12 bilhões de dólares. Uma cicatriz de concreto de 400 quilômetros. Mas aqui está a pergunta que tira o sono dos engenheiros. Será que uma parede, por mais gigante que seja, pode realmente parar a fúria absoluta do mar quando as placas tectônicas se moverem novamente? Para entender por que o Japão está travando essa guerra contra o oceano, você precisa olhar para baixo, para as profundezas escuras onde a luz do sol nunca chega. O país não está apenas flutuando na água, ele está sentado em cima de uma bomba relógio geológica. O Japão fica exatamente onde 4 placas tectônicas gigantescas colidem. Imagine 4 continentes de pedra se empurrando, raspando e lutando por espaço o tempo todo. É o Anel de Fogo, e ele produz mais de 500 terremotos por ano. A Terra lá nunca dorme. Quando essa tensão subterrânea se rompe, o fundo do mar é jogado para cima com uma violência inimaginável. Isso não cria apenas uma onda, cria uma montanha de água em movimento. Em 2011, as defesas antigas do Japão, muros de 7 ou 8 metros, foram tratadas como brinquedos de criança. A água passou por cima delas como se não existissem. O concreto antigo foi esmagado. O aço foi retorcido. Foi nesse momento que os engenheiros perceberam uma verdade aterrorizante. Não bastava construir. Eles precisavam reinventar a própria costa. A missão mudou. Não era mais apenas sobre parar a água. Era sobre ganhar tempo. Tempo para correr. Tempo para viver. E assim começou a construção da Grande Muralha do século XXI. Mas como você projeta algo que precisa parar um oceano inteiro? Você não começa na praia, você começa em um laboratório. Antes de despejar a primeira gota de cimento, os cientistas recriaram o apocalipse em tanques de água gigantes. Eles simularam tsunamis repetidamente, jogando toneladas de água contra modelos de paredes para ver onde elas falhavam. Eles descobriram que a altura não era tudo. Se a parede fosse apenas alta, a força da onda a quebraria na base, como um galho seco. A chave era a forma e, principalmente, o que estava escondido sob a terra. O problema é que a costa do Japão, a região de Tohoku, é feita de areia. Solo macio, instável e traiçoeiro. Construir uma muralha de concreto de 15 metros de altura em cima de areia é como tentar equilibrar um caminhão em cima de uma esponja. Se o tsunami atingisse, o chão cederia e a parede cairia de cara. A solução foi brutal e invisível. A verdadeira força dessa muralha não está no que você vê, mas no que está enterrado. Máquinas gigantescas, perfuradoras que parecem saídas de um filme de ficção científica começaram a trabalhar. Elas não apenas cavaram, elas transformaram o solo. Estacas de aço e concreto foram cravadas a 25 metros de profundidade. Isso é a altura de um prédio de 8 andares, mas enterrado debaixo da terra.
Eles injetaram cimento no meio da areia, transformando praias macias em rocha sólida. O objetivo era criar uma raiz inquebrável. Eles garantiram que, mesmo se a onda passasse por cima do muro, a estrutura não tombaria. Ela ficaria de pé, como um sentinela de pedra, recusando-se a ceder. Com o chão finalmente pronto para a guerra, o exército de construção chegou. E quando digo exército não é exagero, 30.000 pessoas. Engenheiros, operários, motoristas de guindastes. Uma frota de máquinas pesadas que consumia diesel e cuspia progresso 24 horas por dia, durante 7 anos. O desafio logístico era insano. Construir um muro contínuo, sem falhas, por 400 quilômetros. É a distância entre Londres e Paris, mas feita de puro concreto, armado de nível militar. O processo de construção era hipnótico e aterrorizante em sua escala. Primeiro vinha o aço. Milhares de toneladas de vergalhões, barras de metal grossas como o braço de um homem, eram trançadas em gaiolas complexas. Esse é o esqueleto da besta. Sem ele, o concreto quebraria sob tensão. Depois vinha o sangue da muralha, o concreto líquido. Bombas industriais rugiam, empurrando uma avalanche cinza para dentro dos moldes. Seção por seção, bloco por bloco, a linha de defesa crescia. Mas uma parede vertical não é suficiente. A água bate nela com a força de um trem-bala. Para ajudar a absorver esse impacto, os engenheiros usaram uma arma secreta geométrica, os tetrápodes. Você já deve ter visto essas coisas. Parecem brinquedos gigantes de 4 pernas feitos de cimento. Mas não se engane, cada um pesa toneladas. Eles foram empilhados aos milhares na frente do muro, no lado do mar. A função deles é o caos controlado. Quando a onda bate neles, a água não atinge o muro como um martelo sólido. A água se quebra, gira, espuma e perde energia entre as pernas dos tetrápodes. Eles transformam um soco mortal em um empurrão gerenciável. É a física sendo usada para domar a natureza selvagem. No entanto, havia um problema. O Japão vive do mar. Navios de pesca, cargueiros gigantes, barcos de turismo, todos precisam entrar e sair. Se você fechar a costa inteira com um muro, você mata a economia. As cidades morreriam de fome econômica. Então, como você deixa os navios passarem, mas para o tsunami? A resposta da engenharia japonesa foi criar guilhotinas de aço. Em portos movimentados, eles instalaram portões que parecem saídos de um futuro cyberpunk. Existem 2 tipos principais, e ambos são assustadores em sua eficiência. O primeiro é o portão de queda vertical. Imagine uma placa de aço maciço, pesando centenas de toneladas, suspensa entre 2 torres de concreto. Ela fica lá em cima, esperando. Os navios passam por baixo dela todos os dias. Mas no segundo em que os sensores sísmicos detectam um terremoto no fundo do oceano, os motores hidráulicos liberam as travas. A placa desce. Bum, bum. O porto é selado. Uma parede de aço bloqueia a entrada. O segundo tipo é ainda mais impressionante. Portões que sobem do fundo do mar. Eles ficam deitados no leito marinho, invisíveis, permitindo que os navios naveguem sobre eles. Quando o alarme soa, a pressão do ar ou hidráulica empurra o portão para cima, erguendo uma barreira instantânea a partir das profundezas. O desafio aqui é a corrosão. A água salgada come metal no café da manhã. Esses portões precisam funcionar perfeitamente depois de ficarem 30 anos parados na água salgada e na areia. Uma falha, uma dobradiça enferrujada e a cidade é inundada. A manutenção dessas bestas mecânicas é uma questão de segurança nacional. Mas o Japão não parou na superfície. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a água não é bloqueá-la, mas passar por baixo dela. A construção de túneis subaquáticos é talvez o feito mais audacioso de todos. Esqueça as máquinas de perfuração que cavam através da rocha. Para atravessar baías profundas, os engenheiros japoneses usam um método que desafia a lógica. Eles constroem o túnel em terra firme e depois o afundam. Chama-se método do tubo imerso. Primeiro, eles constroem segmentos gigantescos de túnel em docas secas. Vamos falar de números, porque é difícil visualizar o tamanho dessas coisas sem eles. Cada segmento de concreto tem mais de 200 metros de comprimento. O peso, 73.000 toneladas.
Para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que um porta-aviões de guerra totalmente carregado. E eles constroem dezenas desses. Quando o segmento está pronto, eles inundam a doca. O monstro de concreto flutua. Rebocadores potentes o arrastam para o mar aberto, lutando contra as correntes e o vento. É um balé industrial lento e perigoso. Quando chegam ao local exato, começa a mágica. Eles precisam afundar esse bloco de 70 mil toneladas e encaixá-lo em outro bloco que já está no fundo do mar, na escuridão total. A precisão necessária é de milímetros. Se errarem, o túnel vaza e a pressão da água no fundo esmagaria tudo. Eles usam tanques de lastro, enchendo-os de água, para fazer o túnel descer lentamente. O silêncio é tenso. Sonares e lasers guiam a descida. Quando as duas peças se tocam lá embaixo, uma junta de borracha gigante sela o encontro. A pressão imensa do oceano empurra as peças uma contra a outra, tornando a vedação ainda mais apertada. É a própria força do mar sendo usada para manter o túnel seco. Depois eles cobrem tudo com pedras e areia, enterrando o túnel para sempre sob o leito marinho. Motoristas passarão por lá a 100 km por hora, sem saber que toneladas de oceano estão apenas a alguns metros acima de suas cabeças. Depois que o concreto seca e as máquinas vão embora, a estrutura ganha vida, literalmente. Essas muralhas e túneis não são apenas pedras mortas, eles têm um sistema nervoso. Centenas de sensores eletrônicos estão embutidos profundamente nas paredes. Eles sentem tudo. Eles monitoram a pressão da água, a vibração dos caminhões, a temperatura do ar e até mesmo o menor deslocamento do solo. Esses dados fluem em tempo real para salas de controle que parecem centros de comando da NASA. Se uma rachadura microscópica aparecer, os engenheiros sabem. Se o solo ceder 1 milímetro, o alarme toca. Porque quando as apostas são milhares de vidas, não há espaço para surpresas. A manutenção é uma batalha constante contra os elementos. Robôs subaquáticos inspecionam as fundações e equipes limpam os drenos para garantir que nada falhe no dia do julgamento. E o veredito, valeu a pena? 12 bilhões de dólares. Uma década de suor e engenharia. O que o Japão comprou com todo esse dinheiro? A verdade crua é que essa muralha não vai parar 100% da água de um mega tsunami como o de 2011. A água ainda pode passar por cima, mas as simulações mostram algo crucial. A muralha vai quebrar a força da onda. Ela vai reduzir o impacto em 30% a 50%, em vez de uma parede de água supersônica, destruindo tudo instantaneamente. A inundação será mais lenta. E essa é a chave. Não é sobre manter os sapatos secos, é sobre comprar tempo. 5 minutos, 10 minutos. Esse é o tempo que uma avó precisa para subir a colina. O tempo que uma escola precisa para evacuar as crianças. No final das contas, essa cicatriz de concreto cinza que corre por 400 quilômetros ao lado do Pacífico não é um sinal de arrogância. O Japão sabe que não pode derrotar a natureza. Placas tectônicas vão se mover, o mar vai subir. Mas essa grande muralha é uma declaração de teimosia humana. É uma mensagem gravada em pedra e aço que diz: nós fomos derrubados, mas nos levantamos. Nós construímos um escudo. Não é uma garantia de imortalidade. É uma aposta na sobrevivência. E quando as sirenes tocarem na próxima vez, e elas vão tocar, esse concreto frio será a única coisa entre a fúria do oceano e as pessoas que chamam essa costa de lar. Isso é o que acontece quando a engenharia encontra o instinto de sobrevivência.